Vamos falar de esportes, é o bate-papo com o eclético Antônio Carmo. Salve, salve, Antônio Carmo. Bom dia para você, ótima terça-feira. Muito obrigado para você também, Cláudio, Nicolini. Um bom dia especial a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo, caminhando para ano 22 na Band Vale. Que maravilha, meu querido Antônio Carmo. Falando de esportes para toda a nossa galera, em áudio e vídeo em nosso canal do YouTube, nos acompanhe lá. Se ainda não teve essa experiência, tenha. Ligue aí na sua televisão, no seu celular e nos acompanhe também em youtube.com/rádio Band Vale FM. Deixe seu like e em 102,9, muita gente com a gente, muita gente dando carona pra gente e querendo saber dos brasileiros que jogam hoje. Tem Sul-Americana, tem Libertadores, às 7 da noite tem matinê, tem o São Paulo, Antônio Carmo, no Murumbis, pegando o glorioso O'Rings. Às 9h30, o Santos tenta se recuperar na Sul-Americana, na Vila Belmiro contra o Deportivo Recoleta. Será que o Neymar vai para o jogo, Antônio Carmo? Bom, ele tem jogado as partidas mais tranquilas, não é isso? Que o Santos tem feito. E aí precisa jogar hoje, né, Nicolini? Hoje é um jogo bom. Eu vi um número ali de que o Neymar teria 10 jogos para poder arrumar a casa aí e ser convocado pelo Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Então, tem que jogar. Ele jogou já sábado e agora tem que pegar um ritmo aí até o final da temporada de maio, né? A convocação, na verdade, sai antes do final de maio, para que ele, então, possa ser chamado aí para a seleção. Tem que jogar, né, Nicolino? Hoje é jogo para o Santos também ganhar, na final de contas, estreou com derrota para o Deportivo Cuenca. Hoje não tem outro caminho a não ser a vitória. E o São Paulo que faz a matinê, Antônio Carmo? E esse São Paulo do Roger Machado, vai ou não vai, Antônio Carmo? Roger com aquelas explicações, né, que fogem da lógica do futebol, né, Nicolini? Vai, que vem, que não sei o que acontece. A prosopopeia, né? O Lula do Santos falava assim, nós perdemos porque o Pelé não pegou na bola, hoje foi dominado, né? Fomos mal, hoje perdemos. Não, o Roger é porque no terceiro quarto da quinta epopeia aritmética que nós adotamos para fazer uma saída triangular de bola, né, efetivada a partir do momento em que o adversário tropeçasse. E aí, nossa senhora, é muito quase para dizer que o time não está jogando nada, né? O São Paulo teve uma recaída e aí foi perder lá pelo Brasileirão contra o Vitória, quando até o Lélio tomou lá. Mas precisa recuperar-se hoje também. O O'Rings é aquele time que eliminou o Bahia na fase anterior da Libertadores da América, deixou o Bahia fora, inclusive, de Copa Sul-Americana. Então, o São Paulo tem que tomar cuidado. Mas já largou na frente, no grupo aí, uma vitória hoje deixa a classificação. É bom lembrar, né, nessa Copa Sul-Americana, apenas o vencedor do grupo, o primeiro colocado, é que passa adiante, o segundo já tem que disputar uma repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores. E o São Paulo foi o único brasileiro que ganhou na primeira rodada, nessa fase inicial da Sul-Americana. É isso, Antônio Carmo. O São Paulo ganhou, vai tentar a segunda vitória e começar a encaminhar a classificação. Ninguém gosta, ninguém quer saber, ninguém nada, mas a hora que começa, todo mundo quer ganhar, né, Antônio Carmo? Não tem... Você vai jogar a competição, não tem jeito, né, Nicolini? Tem que estar participando de todos os jogos aí da melhor maneira possível. E não tem essa, né? Todo mundo quer jogar Libertadores, mas não quer jogar a Copa Sul-Americana. Mas quando chega aí para jogar a Sul-Americana, tem que jogar com seriedade, tem que buscar fazer o melhor, né? E já que está no campeonato, né, Nicolini, joga para ser campeão. E olha que nós temos aí 3 tricampeões de Libertadores jogando na Copa Sul-Americana. Jogam hoje, né? Grêmio, São Paulo e Santos. São Paulo já ganhou aí a Sul-Americana um ano. Tem que jogar para ganhar, aí não tem outro caminho, não. Muito bom, Antônio Carmo. As duas equipes brasileiras que jogam hoje na Copa Sul-Americana e o Santos precisa da vitória depois de uma derrota vexatória contra o Cuenca na estreia fora de casa. Pela Libertadores, meu querido Antônio Carmo, tem Mirassol hoje jogando fora de casa, Antônio Carmo. Mirassol que estreou com vitória.
Vai fazer o seu primeiro jogo como visitante na história da Libertadores, né? Ele foi um participante que começou com vitória semana passada, atuando em casa, jogando em Mirassol e ganhou do Lanús por 1-0. E hoje, então, vai tentar a sua primeira vitória. É o único brasileiro que atua hoje dentro da Libertadores. É o Mirassol que já está lá, obviamente, em Quito, já chegou lá no domingo, já treinou e hoje pega a LDU, de tanta história, campeã de Sul-Americana, campeã de Libertadores, um jogo bem mais complicado para o time do Mirassol hoje, que fez a parte dele ganhando o Lanús, é um grupo complicado, aí precisa hoje aquela velha história voltar com pelo menos um pontinho, né? Vamos ver como é que joga esse Mirassol, que reclamou sábado demais do Brasileirão lá contra o Bahia, mas que na Libertadores tá bem, um jogo e uma vitória. Hoje tem jogo do Estudiantes, 7 da noite contra o Cusco, lá na Argentina, é do grupo do Flamengo, o grupo A, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho também hoje no grupo B, 2 jogos, Nacional de Montevidéu recebendo o Tolima e Universitário de Lima, do Peru, pegando o glorioso Coquimbo Unido, grande Coquimbo Unido, que maravilha. Hoje tem o Bolívar também jogando em casa contra o La Guaira, é do grupo do Fluminense que joga amanhã. Hoje tem o Boca Júnior, La Bombonera pulsante para Boca e Barcelona de Guayaquil no grupo da morte, que tem o Cruzeiro que joga amanhã contra a Católica. Meu querido Antônio Carmo, é a Libertadores de América. O Corinthians joga amanhã, hoje tem também o Junior Barranquilla enfrentando o Cerro Porteño, o jogo no Paraguai é do grupo do Palmeiras e a gente vai acompanhando a Libertadores que já entra na segunda rodada e começa a pegar no breu, né, cara? E hoje são jogos, por exemplo, do grupo do Palmeiras, do grupo do Flamengo, né, e do grupo do Cruzeiro. Boca Juniors e Barcelona é grupo do Cruzeiro. Barcelona que perdeu em casa para o Cruzeiro, o Boca Juniors que estreou ganhando fora. Então, é jogo que o Barcelona, por exemplo, sabe que se perder hoje já fica numa situação delicada. E o Boca Juniors jogando em casa é sempre aquele trabalho todo, conseguir ganhar do Boca lá em La Bombonera. Pelo grupo do Palmeiras, o Cerro, né, que perdeu na estreia, recebe o Junior Barranquilla, que empatou com o Palmeiras. E temos também jogo do grupo do Flamengo, né? Grupo do Fluminense, né? Tem mais jogos aí, são tantos jogos ainda aí que a gente vai conhecendo. O pessoal vai se ajustando aí para buscar a melhoria. Quem começou mal, né, Nicolini? Você vai com 2 rodadas, 2 tropeços já deixam a situação bastante complicada. Aí você já vai jogar a competição tendo que ganhar de qualquer maneira. Por isso é que hoje quem perdeu na primeira rodada tem que se virar aí para conseguir um bom resultado. Meu querido Antônio Carmo, tem que ter garrafa para vender, meu querido Antônio Carmo. Nas competições sul-americanas, vamos acompanhar de perto, principalmente os brasileiros. Terça-feira de decisão na Champions, lá na Europa, já está afunilando, Antônio Carmo. É quartas de final e hoje saberemos quem serão os 2 primeiros semifinalistas da Champions League deste ano. O Paris Saint-Germain vai todo pimpão para Liverpool, enfrentar o Liverpool, depois de ter ganho por 2-0, abriu boa vantagem no Parc des Princes. E o clássico da Espanha, Atlético de Madrid e Barcelona. O Atlético já ganhou no Camp Nou, vai estar lotado, velho estádio Metropolitano de Madrid. Será que o Atlético tira esse Barcelona ou o Rafinha faz a diferença hoje, Antônio Carmo? Vai ter que jogar muita bola, né? O Atlético de Madrid conseguiu uma vitória extraordinária ao ganhar o jogo lá no Camp Nou e abre essa vantagem para jogar hoje em casa, no Metropolitano, podendo conquistar aí um resultado extraordinário. O Atlético de Madrid que sempre quando chega não consegue, né, Nicolini, ganhar o título nos últimos tempos. Aí 2 vezes chegou na decisão, nas 2 vezes perdeu do Real Madrid. E hoje tem a chance de passar para a semifinal, eliminando um velho concorrente, um grande rival espanhol, né? Times que se enfrentam constantemente aí, obviamente, lá no Campeonato Espanhol e nas outras competições. Então, o Atlético tem uma vantagem grande, até porque o Atlético, Nicolini, é aquele time que a gente sabe do Simeone, sim, primeiro marca, depois joga, né? Vamos marcar, vamos segurar,
E o Barcelona vai ter que jogar muita bola com o Rafinha, com o Lamal. O Lamal falou lá, fala pro Simeone aí deixar só 1 contra 1 para me marcar lá, não vem com 2, 3, não. O Simeone falou, tá bom, faz o que você achar melhor aí que eu vou jogando aqui. Vantagem dos dois times, né? Hoje que tem essa vantagem de 2-0, o Atlético Madrid melhor do que o PSG, porque o Atlético de Madrid vai jogar em casa e o PSG joga fora contra o Liverpool. O Luiz Henrique, né, já escolado e tal, falou, não pensa vocês que já está tudo resolvido, não, nós vamos para Liverpool, mas é pedreira, claro que temos que tomar muito cuidado, é um jogo traiçoeiro, uma coisa assim, né? Lógico que prepara também tudo lá para não dizer, nós vamos chegar lá, já estamos classificados, até porque 2-0 de verdade, Nicolino, não dá segurança, não, principalmente para quem vai jogar fora, que é o caso do PSG. O Liverpool, se souber segurar, fizer 1-0 ainda no primeiro tempo, aí tem aquela história de fazer um segundo gol, pronto, leva para a prorrogação. O Barcelona é um time ofensivo, vai ter que jogar mais bola do que jogou, mas aí tem o fator torcida, o fator campo, jogando na casa do adversário, jogar contra o Atlético de Madrid na casa dos homens não é fácil, viu, Nicolino? É sempre um problema maior. Mas, então, hoje estaremos conhecendo os 2 primeiros semifinalistas aí da Champions. É isso, vamos ficar de olho na Champions League, meu querido Antônio Carmo. Os 2 primeiros semifinalistas saem hoje e amanhã os outros 2 jogos. E o João Fonseca, hein, já tá batendo bolinha, a ATP 500 de Munique ganhou na estreia, hein, Antônio Carmo? Bom resultado. Ele ganhou do chileno, né, o Alejandro Tabilho, 2-0. Lá já começou hoje, né, a participação em Munique. A vitória boa, e amanhã ele pega aquele francês que ele derrotou lá no último torneio por 2-1. Amanhã já tem jogo de novo. Ele ganhou 2-0, dominou lá o tenista chileno, começou bem. Tem que ser assim, né, Nicolino? Não pode ter uma interrupção grande, já que ele fez um bom torneio lá na última competição, já começar aí com a mão direita, conquistando o Monte Carlo, conquistando um bom resultado. Aliás, né, Nicolino, a gente falou antes da vitória do Sinner sobre o Alcaraz no domingo, e a vitória por 2-0, e aí ontem eu estava vendo algumas imagens, né? O Alcaraz numa humildade extraordinária, porque ele perdeu o número 1 do mundo para o Sinner, né? Com essa vitória, acho que houve a mudança ali, eu não vi o ranking ainda. O Sinner deve tê-lo ultrapassado. E ele foi de uma humildade, parabenizou o Sinner. Pô, você está ganhando de mim no saibro, está ganhando de mim em piso duro, que não tem mais condição. E lá tem uma tradição, né? O vencedor depois tem que dar um mergulho na piscina. E o Alcaraz foi lá filmar o Sinner, ficou brincando com ele, ficou perturbando. Poxa, humildade muito bacana aí do Alcaraz. É isso que faz aparecer realmente os grandes nomes, os grandes ídolos, né? O Alcaraz caminha para isso. Foi muito bacana a maneira como ele tratou. E olha que ele estava a pé da vida, né? Logicamente, perder a decisão, né, para o grande rival de momento aí, mas ele foi realmente, teve a hombridade e foi um esportista nato. Ele somou muitos pontos aí com todos aqueles que acompanham, não só o tênis, mas o esporte de uma maneira geral. Sem dúvida alguma, meu querido Antônio Carmo, isso faz a diferença no esporte de alta competitividade como é o tênis, mas que tem essa cordialidade histórica. A rivalidade entre alguns atletas mais acirrados sempre existiu, mas esse carinho, como a gente vê com o próprio João Fonseca, né? Os grandes falando dele, vendo que é um garoto que está surgindo, isso sempre teve no tênis, né? Parece que ele tem assim o apoio, todo mundo quer dar quer dar um abraço, quer dar um apoio, quer ajudar um pouquinho o João Fonseca, né? Esses grandes nomes do tênis, que ele tem se mostrado ser um garoto também bacana, um moleque gente boa. O brasileiro tem sempre essa maneira de conduzir a vida, né? E aí ele está sendo realmente abraçado pelos grandes tenistas. O pessoal está apostando nele, precisa chegar e ganhar um grande torneio, quem sabe, né? Munique pode estar na pauta aí para uma grande vitória do João Fonseca. É isso, a gente fica na expectativa. É um ATP 500, não é lá um grande torneio, mas já importantíssimo, soma pontos no ranking mundial, Antônio Carmo. Olha, reforço no Corinthians, Antônio Carmo, é o ex-goleiro Júlio César, que vai para ser... Vai jogar? Né? Vai nada, já aposentou, né? Foi campeão da Série B, vai para ser gerente, estava no Bragantino, era o coordenador técnico do Bragantino e vai agora para trabalhar na função de gerente, é o coordenador ali remunerado do futebol, Antônio Carlos.
O Júlio César, ele ajudou o Corinthians quando ele entregou o jogo contra a Ponte Preta. Entregou, vamos dizer, obviamente, né? Campeonato Paulista lá de 2012, num domingo, jogo de mata-mata, ele falhou no jogo contra a Ponte Preta no Pacaembu, e na quarta-feira o Corinthians tinha jogo na Libertadores. Aí o Cássio estava lá no banco, quietão, o Tite falou, vamos, grandão, vem para cá. E a partir dali surgiu um dos grandes nomes da história do Corinthians, que é o goleiro Cássio, né? Indiscutivelmente ídolo da torcida e predominante na conquista da Libertadores e principalmente do Mundial no final do ano, quando ele foi o grande nome na vitória sobre o Chelsea. E o Júlio César era o goleiro do Chelsea. Depois sumiu, aí não teve mais chance, foi jogar no Red Bull, era Bragantino ainda, hoje Red Bull, e aí lá fez uma boa carreira e já estava trabalhando aí, né, fora das quatro linhas, trabalhando. E agora veio, o Corinthians, ele não vai ser o principal nome ali, o gestor, o manager, como é que o pessoal fala, o executivo, né? Porque lá está o Marcelo Paz, que veio substituindo o Fabinho Soldado, dispensado no final do ano, o Fabinho que foi para o Inter de Porto Alegre. Então ele vem para ser o gerente, trabalhar ali. Aliás, o Corinthians foi denunciado, hein, Nicolini, em vários artigos aí, depois da bagunça. Domingo não teve jogo, né, Palmeiras? Não teve bagunça. Aquele Mateuzinho entrou em campo, ele era para ser expulso com 1 minuto e meio, né? O que o rapaz arrumou de confusão, é que nós não comentamos ontem, né? Aquela bola que foi cruzada, ele foi atrás lá do Sousa e se jogou nas costas do Sousa, tacou a cabeça dele nas costas do Sousa e caiu. Um péssimo ator, né? Não recebe nada de mérito de Hollywood. Deu entrada de solada, deu soco, pontapé, capoeira e foi expulso no segundo tempo. Vai pegar um gancho bom aí. Mas teve confusão depois do jogo, o Corinthians não arrumou a casa, torcedores reclamando também que o banheiro estava totalmente inutilizável, coisa estava feia lá na arena, e jogadores do Corinthians que se envolveram em confusão, assistente técnico, acho que é isso, do Fernando Diniz, todo mundo sendo relatado lá, o pessoal vai passar por julgamento, assim como o pessoal do Bahia, viu, Nicolini? Hoje a CBF lá quer o seguinte, que não haja mais críticas, como foi feito lá depois do jogo Bahia e Palmeiras, que o jogador falou, fomos roubados aqui, ó. Não pode mais, acabou, certo? Aí o rapaz lá, o jogador, vai ser julgado. O Rogério Ceni falou assim, quem devia dar a entrevista aqui hoje era o árbitro e o VAR, porque eles meteram a mão, não falou meter a mão, não. Eles prejudicaram, não sei o quê, também vai ser julgado. Ninguém pode falar nada, certo? O CBF falou contra nós aqui, vai para o julgamento. Lógico que tem coisas que extrapolam, você não pode dizer que você foi roubado, aí já é um exagero, né? Então, fomos muito prejudicados aqui hoje, todo mundo viu aí, mas o pessoal não quer reclamação, a CBF não quer reclamação, está fazendo uma parceria com o STJD, é o seguinte, falou mal de nós, chama a rapaziada aqui para se explicar, tá bom? Então, o Corinthians denunciado em vários artigos, podendo perder mandos de campo, coisa que eu não acredito, né? Vamos ver, essa semana tem o julgamento do recurso do Abel Ferreira, né? Lembrando que teve jogador em suspenso 6 jogos, depois do recurso cai para 2. O Abel foi suspenso 2 em um jogo, 6 do outro 8, já cumpriu 3 ou 4. Aquilo que você falou outro dia, não sei se foi você que disse aí, dá-lhe depois uma punição de 4 cestas básicas, é o que deverá ocorrer, porque tem que ser igual para todo mundo também. Ele está errado, ele tem que parar de ser expulso. Porque isso é de lição para o Abel Ferreira não ficar sendo expulso, é um jogo sim e o outro também. Porque além de prejudicar a própria carreira dele, prejudica principalmente o time que lhe paga, o clube que paga e paga bem. Domingo, Nicolini, se ele estivesse no banco, provavelmente o Palmeiras seria uma outra atitude. Naquele momento que ficou com 9, com 11 contra 9 e tal, e ele lá no banco, o assistente não tem a mesma pegada, o mesmo comando do técnico. Faz falta, faz diferença, né? Então precisa resolver essa situação. Vamos acompanhar o julgamento do professor Abel do Palmeiras, Antônio Carmo. Olha isso. Sabe o que eu vi hoje, rapaz? Que o Ricardo Goulart, aquele menino que só não fez chover jogando no Cruzeiro, foi o auge da carreira dele, até para a seleção ele chegou a ser convocado, e é aqui do Vale do Paraíba, vai jogar no Santana. Eu preciso só ver se não é meme, viu, Antônio Carmo? Mas se bobear, vai jogar no Santana com o Jorjão lá, viu, rapaz? O pessoal da Associação Atlética Santana do Paraíba, o mais antigo time de futebol amador de São José, fundado em 1913, com o Antônio Donizete Profício, o pessoal todo lá que
que faz um bom trabalho. Santana tem bala na agulha, costuma fazer aí umas novidades, costuma fazer um trabalho diferenciado. Bom, o Ricardo Goulart já parou de jogar faz tempo, ele se aposentou no Bahia, né? Sim. Como você disse, arrebentou no Cruzeiro, é joseense, surgiu lá passou pelo Taubaté, escolinha do Moreira, e depois Santo André, e no Cruzeiro ele arrebentou 2013, 14, quando o Cruzeiro foi campeoníssimo, e depois foi para a China, chegou a se naturalizar, né, para jogar na seleção chinesa, veio para o Palmeiras, aí já foi o canto do cisne, passou pelo Santos, pelo Bahia, já em fim de carreira, com problemas também pelo Santos ele físicos. Só passou, Antônio Carlos, porque no Santos passou, ele não jogou, né? Passou. Ele só passou, mas vestiu a camisa, bateu uma bolinha. Né? Tirou a foto. Fez 2 treinos, cobrou 2 pênaltis e tal, e foi pro Bahia e tal, tá bom. Mas é legal, já teve outros jogadores aí, né, que foram profissionais, e quando param, aí se tiver condição, é legal, uma boa sacada do time do Santana, que tem um bom marketing para isso aí. Carmo, 2 meses para a Copa do Mundo, tá? Tá chegando, rapaz. Ó, tá chegando. Esse ano que eu achei legal? Quieto demais pro meu gosto. Demais pro meu gosto. Em outra Copa, 2 meses para a Copa, já tinha até pintado no chão da... Né, Antônio Carlos? Achando que tá numa vagareza. Também o Brasil inspira zero confiança, né, Antônio Carlos? O Brasil antigamente já tinha a rua pintada, né, nas portas, aquela coisa toda. Ali quando eu vi uma entrevista muito interessante, estava o Denilson, o Luizão, centroavante, o Júnior, lateral e mais um. E o Denilson perguntou para o Júnior, pro Luizão, você acha que o Pedro vai estar no banco, vai estar para ir, se precisar entrar? Ele falou assim, que está no banco, eu não sei nem quem é o time do Brasil, Denilson. O banco do Brasil não tem nada hoje. O Luizão falou, o Júnior, do Palmeiras, seleção tal, de São Paulo, mas ele, né, não sabe nem quem é o time titular, nem comentar que quem está no banco vê o problema. É isso que a gente está vendo aí em relação brasileiro, né? É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar tudo de perto. Amanhã tem o São José no seu canto do cisne. A gente volta aqui no Bate-Papo para contar tudo, tá bom? Tá combinado, então, Cláudio Nicolina. A você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo, uma ótima terça-feira. Gente, até mais. Agora 8h37. Vamos saber como estão as condições das estradas e das rodovias que cortam aqui a nossa região nesta terça-feira com o Dino Machado.